Opa, de volta com mais um SGC Podcast diretamente aqui da 13ª edição da Rondônia Rural Show. Esse evento que tem o cunho de ser internacional e com foco, como você já sabe, em desenvolvimento do agronegócio. O papo que eu vou bater hoje é com o Jonatas França, né? Hoje não, agora, porque não dá nem para mensurar o dia, né? O momento. E a gente vai falar exatamente dessa questão de termos mentalidades, não é? E Rondônia sempre dependeu disso, mentalidades que puxam o avanço, olham para o avanço e puxam, fazem o avanço acontecer. Hoje pela manhã, Jonathan, eu estava conversando com o senador Assir, a gente está em Brasília, a gente estava fazendo aqui um bate-volta, e a gente rememorou quando lá em 2011 ele montou uma comitiva aqui, né, inclusive o presidente da OCB e outras pessoas, e foram conhecer a Copavel, que é a Rondônia Rural Show do Paraná, digamos assim. Sim. Em 2012, ano seguinte, né, tudo planejado, implementamos. Primeiro ano, 186 milhões de reais de movimentação, né? Para a época foi algo assim. Aí o ano passado, 5,1 bilhões. E aí isso representa que nós estamos 1,4 bilhão atrás da Copavel hoje. Ou seja, nós estamos já para empatar com eles e até ultrapassar, porque eles já são um estado bem mais velho do que a gente, então a gente está ainda nessa novidade. E como Rondônia é pouco explorada nesse segmento, mentalidades assim é que fazem a diferença. São decisores, pessoas de visão, porque um evento como esse impacta no agronegócio como um todo. Aliás, em 10 anos o PIB de Rondônia dobrou, não é? Sim. E também impacta no dia a dia das pessoas. Por exemplo, vou citar o seu negócio, seu ramo é da hotelaria. O quanto que a Rondônia Rural Show impactou para você? Seja bem-vindo, claro. Obrigado, Fernando. É um prazer poder estar aqui com você. E você colocou muito bem. Rondônia tem carência de mentes visionárias. E o senador Assir sempre foi essa pessoa que acreditou em Rondônia, juntamente com a família Gorgas lá no início. Quando tudo era muito difícil, até mesmo o acesso, a logística para Rondônia era muito difícil, acreditaram em Rondônia e sempre eles pensaram lá na frente. Eu lembro quando o seu Assis falou da necessidade da duplicação da ponte de Jiparaná. Eu era adolescente ainda. Ele levantou essa bandeira da necessidade da duplicação da ponte de Jiparaná. Parecia algo difícil, parecia algo... Jiparaná ainda era, né, metade do que é hoje. Na época não era necessário. Não era tão necessário, mas ele já levantou aquela bandeira olhando lá na frente. Mentes visionárias. Aí você vem agora mais trazendo para a atualidade o senador Assir, que além de ser o idealizador das grandes obras estruturantes que teve aqui de Jiparaná, uma pessoa realmente apaixonada por Jiparaná. Eu fico olhando para o senador Assir, eu penso, a riqueza que esse homem tem, a estrutura de vida que ele tem, aquilo que ele já adquiriu, ele podia morar em qualquer lugar do mundo, mas a casa dele está em Jiparaná. E quando não se falava em uma feira dessa proporção aqui em Jiparaná, ele idealizou, visualizou, o governo da época aderiu à ideia, implantou aqui em Jiparaná, e a Rondônia Rural Show é o sucesso hoje. Não é uma feira rondoniense, ela é uma feira internacional. Exato. Nós recebemos visitantes de outros estados e isso acontece aqui em Jiparaná. Então, são mentes realmente visionárias, pessoas que realmente que puxam o progresso, que saem na frente, e a gente precisa valorizar isso. E eu, como filho dessa terra, me sinto orgulhoso disso, porque hoje o meu empreendimento, a minha empresa, ela é beneficiada diretamente com isso. Mas não é só o meu segmento da rede hoteleira que é impactada pelos benefícios da Rondônia Rural Show. O agro, eu falo assim, a Rondônia Rural Show, ela espelha a força do agro de Rondônia. Exato. 65% do PIB de Rondônia vem do agro. E a Rondônia Rural Show é um reflexo disso, né? Então, ela movimenta toda a economia, ela fomenta o comércio local, é a rede hoteleira, é a rede gastronômica da nossa cidade, que é muito boa, que ela é muito beneficiada. Onde você passar nas lanchonetes da cidade, todas lotadas, a cidade movimentada, e vai continuar assim durante toda a semana. Então, tudo por quê? Porque alguém teve uma iniciativa lá atrás e hoje nós estamos colhendo os frutos. Às vezes esses nomes não são nem citados hoje, não são nem lembrados. Mas eu falo o seguinte, que a gente precisa reconhecer, a gente precisa resgatar isso. E às vezes a gente foca muito, talvez, principalmente quando você vai para a área da política, você fala, não gosto da pessoa por isso ou por aquilo, esquece de ver que às vezes... Claro que democracia é isso, Sim. a divergência de opinião, de pensamento e tal, mas eu sempre gosto de olhar o lado bom das pessoas, o ponto positivo, né? Aquilo que ele contribuiu, aquilo que ele construiu, aquilo que ele entregou, porque falar era muito fácil.
Nós vivemos uma época de muita fala. Fala sem entrega, sem resultados, não passa de falácia. Né? Então, é importante a gente valorizar esse momento que Rondônia vive, que Ji-Paraná vive, não é só Ji-Paraná, é o estado de Rondônia. Hoje nós somos a capital do agronegócio, toda a capital política está aqui em Ji-Paraná hoje, e nós sediamos esse grande evento, recebendo pessoas do país inteiro. Você vê na feira passada, até presidenciável veio aqui, Ronaldo Caiado, era governador de Goiás, veio aqui visitar a nossa feira. Então, assim, isso mostra a força da Rondônia Rural Show, e eu, como filho de Ji-Paraná, que eu nasci aqui em Ji-Paraná e amo essa terra, eu me sinto muito orgulhoso quando eu vou para outros estados, quando eu falo com outras pessoas do agronegócio, falar que nós temos aqui a Rondônia Rural Show em um padrão equivalente à Copavel, que já tem um histórico de muitos anos. Bacana. E por falar nessas mentes que fazem acontecer, claro, eu citei o senador assim porque é o meu exemplo imediato. Sim. E em relação à Rondônia Rural Show. Mas a gente tem muitas outras mentes em Rondônia, principalmente na política. E claro, você se espelhou nisso para desbravar nos seus negócios, fazer acontecer e também agora está se espelhando para caminhar para a política, é isso? Eu acho que é isso. Política é construção. Eu acredito como política como construção, não ringue de briga, de confusão. Eu acho que é construção. Tudo acontece na nossa vida através da política. Tem gente que quer negar a política. Ah, eu não dependo da política. Direto ou indiretamente, nós somos impactados pela política. Pelas boas ações ou às vezes pela omissão de alguns. Então, acho que Rondônia precisa ter cada vez mais consciência e escolher mentes brilhantes, mentes que olham para o futuro, que olham para o progresso. Nós não estamos na época daquela loucura, quem grita mais bonito. Não, não é isso. Gritaria, barulho, não traz progresso. Claro que todo político ele precisa ter posicionamento. Exato. Eu sou o seguinte, por exemplo, a pessoa pergunta, João, você é de que lado? Não, eu sou direita. Eu sou hoje pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, porque o Republicanos representa os meus valores. É o partido do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, o partido do senador Cleitinho, o partido da senadora Damares. Então, esses me representam. Por isso eu sou pré-candidato no Republicano. Então, a gente precisa ter posicionamento, mas nós precisamos ter também mentes que trabalhem, que pensem no futuro das nossas próximas gerações. Eu fico pensando, né, a responsabilidade que nós temos. Tudo passa pela política. E o que será das próximas gerações? Nós não podemos pensar política para 4 anos. Nós precisamos pensar políticas para 50, para 100 anos. Pensar longe. Porque o tempo de cada político, ele passa. Política também tem prazo de validade. Exato. Chega num momento que o eleitor fala assim, não, eu vou experimentar outro. Às vezes não é nem porque a pessoa é ruim, é porque ele fala, não, esse aqui já deu contribuição, eu quero ver uma mente diferente. E nós precisamos ir atrás de mentes realmente que estejam conectadas aos interesses da população. É por isso que eu gosto muito, eu acho que a maior riqueza que a gente tem é no ouvir. É bíblico isso. Exato. Você tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Porque quando você está conversando e dialogando, você vai ouvindo ideias, você vai absorvendo o sentimento das pessoas. E a nossa população de Rondônia é uma população muito inteligente. É uma população realmente... Eu fico olhando, o Estado cresceu de uma forma que o poder público, a política pública não deu conta de acompanhar. O Estado cresceu pela força do agro, pela força dos empresários, pela força do trabalhador, do homem de casa, da dona de casa, do senhor que está lá no campo, lá, que às vezes ele tem ali, mal foi alfabetizado, estudou 1 ano, 2 anos, mas que são mentes brilhantes, mentes visionárias, e essas pessoas precisam ser ouvidas. O grande problema de muitos políticos é que quando ele ganha um mandato, ele se desconecta da população. Ele não ouve mais, e aí ele erra. Aí quer voltar a conectar quando tem eleição. Quando tem eleição, aí não vai, né? Aí, ou às vezes quer se conectar através da rede social, só ficar com lacração ali e tal. Não, não é isso. Eu acho que precisa estar realmente sentindo, estar perto da população para absorver esse sentimento e assim poder representar. Porque, como eu disse, Rondônia, o povo é inteligente. Rondônia cresceu numa velocidade que o poder público não deu conta de acompanhar. Por isso que nós temos ainda muitos desafios. É um estado novo, mas é um estado rico, que tem um potencial tremendo, que ainda muitas coisas não foi explorada. Eu dou um exemplo, por exemplo, Rondônia, o potencial turístico que tem Rondônia. O turismo está entre os 3 pilares da economia do Brasil, né? É a indústria, é o agro e é o turismo. Mas em Rondônia não tem sido explorado.
Mas isso falta o quê? Falta mentes visionárias, né? Porque alguém fala, não, aqui não tem praia, não dá turismo. Dá sim, gente. Quantas riquezas naturais nós temos em nosso estado para serem exploradas e não são exploradas hoje. Por quê? Porque esbarra na falta de investimento. E para ter investimento, alguém precisa ter visão. Todo mundo tem um mandato, aí ele vai lá e fala assim, não, eu quero colocar o dinheiro para fazer, por exemplo, o asfalto. A gente precisa realmente do asfalto. Sim. Só que é o seguinte, ninguém às vezes quer investir numa infraestrutura de algo que vai fomentar o turismo naquela região. Eu cito, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo aqui, do empresário da Cachoeira de Teixeirópolis. Fazer até o merchan para ele aqui, não, né? Pode ir, vai lá. Rapaz, ali tem uma riqueza natural, uma cachoeira que atrai pessoas de fora do estado. E do Brasil. Ele foi lá e investiu, fez chalé, fez piscina de ondas, toda uma estrutura. Ele fez a parte dele. Mas o poder público até hoje não deu conta de fazer o asfalto para ligar o quilômetro 31 à linha 81, que é um trecho pequeno. O acesso lá hoje é estrada de chão, com pedras para cortar pneu ali com muita facilidade. Então, imagine se o poder público ajudasse, valorizasse aquele que está ali empreendendo. Mas, infelizmente, não faz. Mas eu dei esse exemplo, mas existem muitos outros potenciais turísticos. Nós temos uma cidade, por exemplo, de Ji-Paraná, com 2 rios lindos. Que riqueza que nós temos! E aquilo é explorado para quase nada. O Beira-Rio não tem nada, mas o povo vai para lá. Imagina se tivesse. Nós atraímos pessoas até de fora do estado. Então, assim, a política precisa disso, de agentes fomentador do progresso, pessoas que olham lá na frente e olham no nada e vê ali uma oportunidade. Eu falo para você, quando eu quis construir um hotel em Ji-Paraná, e aí eu fui na Rua da Rima e comprei um terreno. Todo mundo falava, não vai dar certo. Eu falei, vai dar. Mas você não tá na avenida, você tem que estar na BR. Eu falei, na BR não dá certo hotel. Mas por que o hotel não dá certo? Eu falei, por que não dá certo? Porque o cara, quando ele quer hospedar, ele quer sossego. Sossego você não tem na beira da BR. Na beira da BR, você pega aquele cara eventual que tá viajando, que ele passa uma vez por ano só. Eu quero aquele cara que trabalha, que tá o dia todo trabalhando no comércio, e de noite ele quer descansar. Ele quer descansar, ele precisa de sossego. Eu quero nessa rua mesmo, onde não tem ninguém, é aqui que eu quero construir o hotel. E deu certo. Aí depois o pessoal, nossa, eu achava que não ia dar. Mas eu olhei lá na frente. Porque eu tinha experiência já de compartilhar com alguém que tinha, do ramo hoteleiro, em beira de BR, e sofrer com o barulho das carretas durante a madrugada. Então, assim, é um pequeno exemplo, mas para ilustrar o que nós precisamos na política, a política, eu falo assim, a máquina pública ela é uma grande empresa. E uma empresa, cara, que precisaria de um enxugamento no custo dela. Mas vamos lá, essa empresa ela tem que fomentar o progresso. E para ela fomentar o progresso, ela precisa ser dirigida, ela precisa ser gerenciada, coordenada por pessoas que tenham mentes realmente abertas para o progresso e olhe lá na frente. Não pense no momento. Porque político, quando ele pensa só no momento, ele faz obras populistas, sem visão de futuro. E aí o dinheiro é gasto da mesma forma, né? E não fez avançar. E não fez avançar. Bacana. Jonas, obrigado pelo papo. E parabéns por estar visitando a feira. Aliás, não só visitando, você está todo dia aqui e fomentando, ajudando a divulgar. Isso que é importante. Esse é o nosso objetivo. A gente acredita no potencial de Ji-Paraná e de Rondônia, por isso nós estamos aqui. E parabéns ao SGC pelo brilhante trabalho de cobertura que tem feito, e a toda a equipe, todos os profissionais que realmente têm feito bonito, como todos os anos têm feito. Parabéns a vocês. E você que está em casa, venha visitar essa 13ª Rondônia Rural Show. Maravilha. E a qualquer momento a gente volta aqui com mais um podcast, mais um convidado, mais conhecimento para você.